Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Júlio Rezende, sou professor do curso de Engenharia da Produção da UFRN, é, gestão ambiental, que é ministrada no curso, em webinars, né? E o webinar de hoje é sobre economia circular, e nós temos o prazer de ter a Adriana Martiori Silva conosco, né? Ela mora na Alemanha, eu peço depois que eu faço essa breve introdução aí, e depois permite ela estar compartilhando a tela dela aí, logo a seguir, é que ela faça uma breve apresentação do seu currículo, da sua experiência, até para motivar vocês também, a quem está assistindo, a perceber que vale a pena a trajetória, né, de estar estudando o campo de relação e de atuação na área ambiental, não é? E como é que são essas implicações com a economia, as oportunidades de trabalho que pode existir nesse campo. Então, a Adriana vai poder falar um pouco assim, ela vai poder ficar bem à vontade aí para fazer essa explanação. E, assim, ela está na Alemanha, né? Ela vai explicar, assim, essa experiência dela. E, no caso, a gente, por conta disso, a gente antecipou um pouco o horário do nosso encontro hoje, porque lá já são 23 horas e 17 minutos, né? Então, já está bastante tarde. E, então, a gente antecipou nossa aula em uma hora para ter uma condição um pouco melhor de estar acomodando ela não está está participando conosco num horário tão tarde já, né? Então, ela vai estar falando sobre o tema de economia circular e o pensamento sistêmico, e eu vou estar, em seguida, após a apresentação dela, eu vou estar falando um pouco também sobre a questão de ações para uma economia circular, tá certo? Então, vou parar aqui para a minha apresentação por enquanto e convidá-la para que a Adriana se apresente aí e aos pouquinhos vá assim introduzindo aí a sua apresentação, colocando seus pontos de vista. Adriana, fique bem à vontade aí, assim, mais um bate-papo, né? Vamos tentar manter o ambiente de informalidade aí para e desejar boa sorte aí na sua apresentação, tá? Obrigada, professor. Boa noite, todo mundo. Desculpa eu antecipar um pouquinho, se bem que de sexta-feira até que não é tão ruim, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu vou compartilhar, então, a minha tela aqui, para a gente já... Vocês estão... só me avisa se vocês estão vendo a minha tela. Tá bom. Bom, então eu prometo que eu vou fazer o meu máximo para não deixar, para entreter todo mundo nessa noite de sexta-feira, é uma missão difícil, mas o assunto é bacana e eu eu coloquei alguns slides para ficar mais fácil, mais didático, e eu também tentei fazer algo bastante visual, né, para não ficar muito entediante. E eu acho que sobre as perguntas, né, professora, a gente pode ver, mas talvez seja melhor a gente fazer para o final, porque aí a gente tem mais interação depois que eu apresentar aqui os meus pontos, né? Então, falando um pouco sobre mim, me apresentando rapidinho, em 2 minutinhos aí, eu sou de São Paulo, eu sou formada em gestão ambiental pela Exalc, e eu trabalhei por 12 anos no setor privado, com sustentabilidade corporativa, né, principalmente nos setores florestal e no de açúcar e álcool. Os últimos 2 anos eu estava trabalhando com manejo de floresta nativa na região amazônica, e aí eu tive a oportunidade de vir aqui para a Alemanha, também trabalhar num programa específico com mudanças climáticas, e aí eu estou trabalhando com esse tema de economia circular há 2 anos quase, primeiro no Instituto de Pesquisa aqui da Alemanha, e agora eu atuo como consultora de economia circular em um dos braços aí da Nações Unidas,
Está sendo bem interessante, é bem diferente do setor privado. Depois, se a gente tiver um tempinho no final, eu conto um pouquinho do projeto que eu estou trabalhando agora, mas é bem aplicado às cidades, né? Mobilidade, gestão de resíduos, é algo bem diferente do que eu fazia, mas é bem bacana. Então, para a nossa conversa de hoje, eu dividi ele em 3 momentos diferentes, aí pensando um pouquinho no ciclo, que a gente, como economia circular é um ciclo, eu tentei pegar as 3 pontas para a gente falar um pouco. Então, o primeiro seria um pouco contextualizar, né, o que seria o problema, os grandes impactos que a gente tem aí no começo da cadeia, no consumo de recursos naturais e no gerenciamento de resíduos sólidos. Depois, no segundo momento, a gente passa a falar dos princípios e conceitos de economia circular mesmo, né, das questões estruturais, e como colocar isso em prática, mas aí eu acho que o professor depois vai entrar em mais detalhes, e por fim, algumas breves considerações finais, só para deixar vocês aí com vontade, assim, espero de querer saber mais, enfim, porque o assunto é realmente bastante interessante, né. Então, quando eu vi essa foto, eu quis abrir a nossa conversa de hoje. Essa semana está tendo lá em Nova York a Semana do Clima, né? E essa foto evidencia bastante que o tempo ele está correndo e não está muito a nosso favor, né? Então, eles colocaram esse cronômetro que diz que está fazendo uma contagem regressiva do quanto tempo que resta para que a temperatura atinja um nível global, aí um pico crítico, né? Que é o que a gente considera aí de 1,5 grau acima dos níveis industriais. E para chegar nesse ponto, faltam aí 7 anos e 100 dias, mais ou menos. Então, a gente pode até achar que é muito, mas, na verdade, já está batendo aí na nossa porta faz tempo, né? E esse aumento de 1,5, ele pode parecer pequeno, mas, na verdade, ele já causa uma série de impactos ambientais, sociais e econômicos que a gente, de fato, ainda não está preparado para enfrentar, né? Então, eu acho que chama bastante a atenção para a urgência do tema, e assim, é irônico porque esse ano de 2020, ele estava sendo estava bastante polêmico, porque era um ano que estava tendo muita mobilização no início, né? Chamava a década da ação, onde tinha mobilização do setor privado e público contra, né, para enfrentar as mudanças climáticas, mas aí veio a pandemia e as prioridades, obviamente, mudaram, né? E é aí que preocupa, porque quando as prioridades mudam, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva, né? Então, essa charge, ela ficou bastante famosa, acho que talvez alguns de vocês já tenham até visto, ela está em inglês, né, mas, assim, querendo dizer que, em perspectiva, na verdade, o Covid, não diminuindo, claro, o problema, mas seria o menor aí dos desafios que a gente tem a enfrentar futuramente, né? Então, mudanças climáticas e um colapso aí da biodiversidade seriam impactos muito maiores, e que aí o Covid realmente fica pequeno perto desses outros eventos que podem acontecer, né? Então, entrando já um pouquinho no tema, falando de consumo, das consequências do consumo de recursos naturais que nós temos, né, a gente já está em um contexto de aumento da população, em todas as regiões, enfim, então, a gente tem que prestar atenção à forma como a gente está usando os nossos recursos naturais, né. Então, eu acho que vocês conseguem ver essa animação. Eu trago ela para vocês perceberem a velocidade de degradação. Essa é uma área de floresta nacional em Rondônia, que é onde eu estava trabalhando, e a gente vê a velocidade de degradação, que antes era realmente só floresta, e aí vão chegando as atividades humanas e vão impactando e mudando demais essa região, né? Então, assim, já entregando até um pouquinho da minha idade, mas em teoria, o ano que eu nasci é o que começa essa animação, então, em teoria, eu nunca tive a oportunidade de conhecer essa área como ela sempre foi originalmente, né? Ela já estava sendo degradada há 36 anos atrás, enfim. E aí a gente fala do ponto de não retorno, que é algo que os cientistas
chegaram à conclusão de que na floresta amazônica, se você chegar no nível de degradação superior a 25% de todo o território da Amazônia, há um risco muito elevado de que metade dela se torne um deserto, né? E isso não causa só consequências regionais, mas causa consequências globais, né? Porque mexe com o ecossistema de uma forma abrangente, né? Então, e isso não acontece só no Brasil. Eu trouxe um dado de 2017 que a gente perdeu no mundo quase 16 milhões de hectares em desmatamento. Isso é para colocar em perspectiva, eu vou colocar bastante coisa em perspectiva para a gente conseguir tangibilizar um pouco esse impacto. Isso é equivalente a uma perda de 40 campos de futebol de árvores por minuto por um ano inteiro, né? Então, isso é muita coisa. E essas florestas, por exemplo, a floresta amazônica, ela até 20 anos atrás, ela conseguia reter de 1 a 2 bilhões de toneladas de carbono por ano. E hoje, esse valor está próximo de zero. Então, tecnicamente, a floresta hoje pode ser considerada carbono neutro, o que não é bom, né? Porque ela era para ser um sumidouro de carbono, e não é o que está acontecendo, né? Então, e isso não acontece só na Amazônia, né? Esse mapa mostra o nível de degradação em todos os biomas brasileiros, e o triste é que a gente já sabe, né, da Mata Atlântica, que é o mais degradado, mas assim, e o triste nesses últimos dias, como a gente tem visto na notícia, com certeza esse percentual aí do Pantanal já aumentou, infelizmente, em função das queimadas, né? E esse cenário de degradação, ele não tem muita perspectiva de melhora, porque com o aumento da população, há um aumento da demanda global de algumas commodities, e aqui eu trouxe só aquelas que são diretamente ligadas ao desmatamento, não só no Brasil, mas no mundo. Então, é um aumento projetado da ordem de 40% da soja, 13% de carne, né, 37% do óleo de palma, por exemplo. E se a gente olhar só a soja e a carne, elas são responsáveis por 80% do desmatamento da Amazônia hoje, né? Então, é para a gente começar a repensar algumas coisas em relação ao consumo, né? E aí, associado ainda a esse cenário bastante pessimista, a gente teve esses recordes aí históricos de incêndios florestais. Essa imagem, ela é desse mês de setembro, então são os pontinhos vermelhos, são focos de incêndio. É lógico que a gente vem de uma época seca, né? Assim, já tem características mais secas, mas mesmo assim foi um comportamento totalmente anormal e que traz muita destruição, como a gente está vendo aí nas notícias, né? Então, uma vez que a gente consome esses recursos naturais, a gente produz alguma coisa, algum material, algum produto, e a gente descarta, a gente acaba descartando porque, eventualmente, eles não têm mais uso. Então, aí que a gente entra numa outra etapa do ciclo que eu queria trazer um pouquinho desse contexto global e também no Brasil, de resíduos sólidos, para a gente entender o impacto, né? Então, aqui, também em perspectiva, de novo, né? Em um ano, nós descartamos o volume de resíduo equivalente a uma fila de caminhões que completa 24 vezes uma volta aí na Terra. E até 2050, a população, né, aqui está hoje e aqui vai chegar, vai gerar 70% a mais de resíduos, considerando os nossos hábitos atuais, né? Então, hoje a gente gera em torno uma média de 1,2 quilos de resíduo por dia, o que é equivalente mais ou menos a 2 campos de futebol por pessoa por ano, e a projeção é que isso aumente para 1,42. Aí você pode falar, mas não é muito, é quase nada, na verdade, né? 1,42, mas isso significa, quando a gente está falando de uma pessoa por dia, né? Então, isso significa que seria um incremento de quase 4 bilhões aí de toneladas de resíduo, né? Gerados por ano. Então, trazendo alguns grandes números aí são da América Latina, tá? A gente tem 40 milhões de pessoas que hoje não têm acesso à coleta de resíduos, mais ou menos 145 mil toneladas de resíduo por dia que ainda são destinados de forma incorreta. E aí a gente vai ver um pouquinho disso, por exemplo, no Brasil, de acordo com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já tinha que ter todos os lixões desativados, e isso não aconteceu, a gente está bem longe disso. 50% desses resíduos gerados, eles são orgânicos,
e 90% eles não são reaproveitados, eles são descartados de forma definitiva, sendo que a maioria deles já tem um valor agregado, né? E aí, então, na composição desse resíduo que é gerado, a gente tem como a maior fração os orgânicos, em segundo lugar, papel e papelão, que seria essencialmente de embalagens, e em terceiro lugar, o plástico. O plástico, ele tem um impacto ambiental muito maior, então a gente tende a achar que ele é o que mais gera, mas na verdade é a fração orgânica, e vendo como eles são tratados, né, e aonde eles são destinados, chama a atenção a alta porcentagem de que ainda, dos resíduos que ainda vão para esses lixões, ou tem alguma destinação que não é adequada, né, o que causa impactos ambientais e sociais muito severos. Então, a gente tem hoje no Brasil ainda 3 mil lixões, que recebem mais ou menos 30 milhões de toneladas de resíduo por ano, isso ainda é muita coisa, né? E a gente tem uma projeção de crescimento dessa geração de resíduos no mundo muito alta, e aí principalmente, só destacando nesse gráfico aqui, também está em inglês, mas é só para a gente ver essa tendência de crescimento, principalmente nos países da África, na China e na Índia, que são China e Índia, onde se espera o maior incremento de população, e a África, principalmente ligado à questão de maior poder aquisitivo, e aí consegue comprar mais, consome mais, e aí gera mais resíduo, né? Adriana, só um comentário rápido. No caso do Rio Grande do Norte, só em torno de 5% dos municípios destinam o resíduo para o aterro sanitário. O restante é lixão, por enquanto, apesar da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. É característica um pouco no Brasil, a gente pode entrar mais no detalhe, mas que na região sudeste, esse percentual é um pouco mais alto do resíduo que vai para aterro, nas regiões norte e nordeste diminui um pouco, é característico do Brasil mesmo, mas é muito baixo, né, 5%. Então, falando um pouquinho dos resíduos plásticos, como eu falei, a gente acha que, porque a gente vê plástico em todo lugar, a gente acha que é o que mais gera, mas não é, mas realmente o impacto dele é muito maior, né? Então, por quê? Porque plástico está em todo lugar. Então, aqui eu peguei algumas fotos que não são necessariamente só no Brasil, mas aqui no Brasil, aí no Brasil a gente já vê um monte dessas frutas embaladas, lata de Coca-Cola, que eu vi, eu nunca tinha visto coisas desse tipo, que é totalmente desnecessário e cria essa cultura, né, de plástico, de consumir, e parece que é uma questão de proteção e tal, mas que é desnecessário, né? Por exemplo, você não precisa descascar uma mexerica e colocá-la dentro de um potinho, assim, não tem porquê, né? Então, o que a gente vê é que aqui alguns grandes números, né? Hoje em dia, a gente vê que a gente tem mais ou menos um descarte de 20 mil garrafas que são compradas por segundo, mas menos de metade delas são coletadas para reciclagem, né? Um dado que a gente achou interessante é que essas sacolas de plástico que nós pegamos nos mercados, enfim, elas são utilizadas em média por 12 minutos somente. Essa é a vida útil, né, de uma sacola. É lógico que a gente está falando isso globalmente, né? Somente 9% desse plástico consumido é reciclado e 80%, mais ou menos, eles são dispostos em aterros, lixões ou jogados em mares e lagos, e aí a gente tem situações como essa que a gente já está cansado de ver aí na mídia e tudo mais, né? Então, o plástico, ele foi amplamente, ele começou a ser usado, porque na época ele foi, assim, a melhor solução, porque ele era durável, né, na verdade, essa característica de durabilidade acabou sendo muito ruim agora. Ele substitui, na época que foi criado, enfim, substituiu matérias-primas muito mais caras, ele é flexível, é resistente a altas temperaturas, mas o que não foi pensado, né, foi no fim da vida útil dele. Então, só foi pensado nas vantagens, e aí cresceu em escala e tudo tem. Então, aqui a gente começa a ver a ausência desse olhar sistêmico, que é o que a gente vai ver na segunda parte, né? Eles só pensavam naquela aplicação imediata e como isso ia
facilitar a vida de muitas empresas, de muitos produtos, enfim, e por isso que hoje ele é amplamente tudo, né, quase absolutamente tudo tem plástico, então fica difícil até, de tantas variedades, fica difícil a reciclagem dele, porque aí torna-se muito complexo esse processo, né, então, para trazer, eu achei importante trazer essa informação para vocês, para a gente ver como isso impacta toda a cadeia, né? Então, em 2018, os Estados Unidos, aqui é um gráfico que mostra a exportação de plástico dos Estados Unidos, que é o maior gerador, né? Então, a gente vê que nos anos, nos anos 2013, 2014 e tal, a maioria, né, o grande volume ia para a China e Hong Kong, e aí em 2018 o que aconteceu? Eles falaram, a gente não quer mais receber isso, chega, né, não aguentamos mais, e aí o comportamento que aconteceu, a gente falou, bom, agora vai ser algo que eles vão parar e começar a atuar na raiz, na fonte do problema, que é a geração. Mas o que aconteceu é que, na verdade, eles continuaram a exportar, e agora para países dispersos, Malásia, Vietnã. Então, aí a gente vê no gráfico que aumentou na ordem de 2.000% a exportação de plástico para esses países, né? Então, o que se espera é que esses países também tomem a mesma decisão que a China para não aceitar esse tipo de situação, enfim, né? Falando rapidamente dos resíduos orgânicos, então, aqui a gente já falou que mais de 30% dos alimentos são desperdiçados, isso ainda é muita coisa, e apesar de ser a maior fração de resíduos gerados nas cidades, enfim, nos municípios, ele ainda não tem também um tratamento adequado, né? Como compostagem ou ou a prevenção, né, de desperdício de alimentos, enfim. E o dado que eu queria destacar é que na cadeia toda tem um percentual de perda, mas o maior, em torno de 12%, é realmente já nas nossas casas, né? O quanto a gente, como consumidor, desperdiça de alimento. Então, o que reflete que também está na nossa mão o poder de mudar esse cenário, né? E, por fim, eu queria falar também dos resíduos eletroeletrônicos, que é algo que está muito presente nas nossas vidas agora. Então, hoje são gerados em torno de 50 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano, e a maioria ele não recebe nenhum tratamento. Então, de novo, só para a gente entender um pouquinho do volume disso, isso é equivalente ao peso de todos os aviões produzidos até hoje, eu acho engraçado essas comparações que eles fazem, mas dá para entender um pouco da ordem, né, de grandeza. E se você empilhasse todos os resíduos eletroeletrônicos, seria equivalente a 4.500 torres Eiffel, o que é muita coisa, né? De novo, em perspectiva, isso realmente, assim, a gente não consegue nem imaginar, né? E aí, o que acontece é que aqui eu trago essa figura para a gente entender o quantos elementos tem nos nossos telefones, e essa tabelinha aqui não é nem de materiais, mas são só de metais. Então, a complexidade de você dar uma destinação final é muito alta. E o que acontece é que muitos desses metais, quando você coloca ele no ambiente, né, você descarta ele no ambiente, ele se torna tóxico, né, e aí ele pode causar um problema muito maior, poluição do solo, poluição da água, de pessoas que vão manipular isso, né? E, além disso, a extração desses minérios, desses metais e dos materiais, eles provocam impactos dessa grandeza. Então, aqui é um caso muito conhecido de uma mina de ouro no Peru. Então, aí mostra essa animaçãozinha, o nível de degradação, né, e com isso traz toda a questão que eu já falei de poluição de solo, água, trabalho infantil, e aí uma mais próxima da gente, que são os dois acidentes que tiveram, né, da Vale, em relação ao rompimento de barragens. A última foi em 2019 em Brumadinho, então essas imagens são bem impressionantes, mas também, novamente, o que o descarte incorreto pode causar, né? Esse foi um dos maiores desastres ambientais, se não o maior do país, do nosso país, né?
E aí, o grande problema dos resíduos eletroeletrônicos, como a gente viu, é que eles não têm destinação adequada, né, só 9%. E aí, a maior parte deles são destinados para países da África. E aí, a gente vê situações como essa, esse é um aterro em Gana, onde crianças passam o dia inteiro desmembrando, né, desmantelando esses materiais para vender, para venda e conseguir alguma renda disso, né? Então, e aí estima-se, inclusive, que o valor de todos esses eletroeletrônicos que são gerados por ano e são descartados de qualquer forma, se você recuperasse esses materiais, eles chegariam a um valor de mais ou menos 62 bilhões de dólares por ano, que, na verdade, se você for ver, é muito maior que o PIB de muito país, né? Então, assim, é necessário realmente ter alguma ação. Então, passando já para a segunda parte, eu quis trazer aqui, essa primeira parte não é um balde de água fria, não é para deixar ninguém já triste ou desanimado, mas é para a gente entender realmente a profundidade do problema, que é do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem muito poder de mudança, mas que também a boa notícia é que soluções já vêm sendo implementadas, e agora o que falta é ganhar escala, né? Então, entrando já um pouquinho na abordagem de economia circular, como eu falei, a gente entendendo a raiz do problema, os impactos associados, quem são as pessoas, né? O grupo de pessoas afetadas por esses problemas, vai permitir que a gente consiga criar soluções que sejam inovadoras, que sejam inclusivas, né? E que realmente enderecem o problema de uma forma mais sistêmica. E a economia circular traz esse pensamento sistêmico, né? Então, numa tendência que a gente viu, essas 3 grandes tendências de crescimento da população, o aumento de consumo de recursos e a geração de resíduos, agravado ainda mais pela pandemia, porque a gente teve um estouro aí de aumento de geração de resíduos, né? Geração de embalagens, todo mundo está pedindo comida, está comprando pela internet, etc., né? Todos esses itens que antes a gente já fazia, mas não nessa frequência. Somado a esse padrão atual que a gente tem de produção, que é o que a gente conhece como padrão linear, que é o famoso extrai, produz e descarta, que é o que a gente viu no começo da minha apresentação, né, a extração dos recursos naturais, a produção de bens e materiais, enfim, e o descarte disso, e como que a gente vai ter uma recuperação pós-pandemia que seja sustentável e resiliente. Então, resiliente porque vai criar essas condições robustas, né, para passar por eventos extremos que vão acontecer. Um que já está acontecendo são as próprias mudanças climáticas, novas recessões econômicas, novas pandemias. Então espera-se que essa resiliência venha de pensamentos, de conceitos, né, da aplicação de conceitos como da economia circular, que pensam na cadeia como um todo, daí a questão sistêmica, né. Então, entrando já falando só um pouquinho, né, uma história de como surgiu a economia circular, não é um conceito novo, ela já tem, na década de 70, já se falava, né, no que seria a economia circular, mas passou a ter um nome e passou a ser amplamente divulgado depois que uma velejadora, na verdade, britânica, que chama Ellen MacArthur, ela passou 3 anos velejando sozinha, e aí ela encontrou aquelas ilhas de plástico que a gente já viu também várias fotos na internet, em locais inóspitos, que em teoria não tem nem interferência humana, né? Então, provando que o impacto já estava muito alto, e ela ficou super chocada, assim, e aí ela decidiu trazer isso como causa, e aí ela criou uma instituição, que hoje é a instituição de maior referência, que trabalha com esse tema, né, no engajamento de stakeholders, na capacitação, treinamentos, ela que puxa as iniciativas setoriais, né, de empresas, sejam de governos e tal, e programas de aceleração, para que todo mundo entenda o que é e consiga aplicar, né. Então, essa transição, ela já prega uma transição do modelo linear para esse modelo circular, para construir os capitais, que ela vai chamar de econômico, natural e capital, são ciclos que vão se fechar, e social, desculpa, que vão se fechar, né? Então, os 3 conceitos principais, o primeiro é a eliminação de resíduos e da poluição, e aqui, eu acho que o foco aqui
é a gente entender que já não é mais projetar soluções para o fim da cadeia, né? É projetar soluções no começo dela. Então, como que eu vou fazer o design, como eu vou pensar o design de produtos e de serviços e de materiais, para que lá no fim fique mais fácil de eu dar uma destinação, seja qual for ela, seja reciclar, reutilizar, enfim, para eu aumentar o tempo de vida útil. E um dos exemplos que eu acho legal citar, eu não sei se vocês já ouviram falar, é o da biomimética, que é inspirado no comportamento da natureza, então, entende-se que a natureza tem esse funcionamento perfeito e circular, porque ela se regenera e por isso consegue se manter viva. Então, hoje em dia é uma tendência você começar a desenvolver materiais, enfim, processos inspirados nesses comportamentos na natureza mesmo, observando plantas, animais, enfim, e tentar passar isso para algo artificial, né? O segundo seria manter os produtos e materiais em uso, então, tentar manter os ciclos se regenerando, eu vou falar um pouco mais no próximo slide, explicar mais tecnicamente o que seria isso nesse diagrama da borboleta, e o terceiro é a questão de regeneração dos sistemas naturais, né? Então, ao invés de eu mitigar impactos, que é o que a gente faz hoje, a gente passa a criar impactos positivos, né? Então, o que seria muito mais, muito melhor para a nossa sobrevivência aqui. Então, entrando no diagrama da borboleta, depois vocês podem olhar com mais detalhes, não é para conseguir nem ler tudo, mas assim, eu vou explicar só o conceito, né? Ele ajuda a compreender a aplicação do modelo da economia circular na prática, né? E ele tem dois ciclos distintos, o biológico e o técnico. Então, na esquerda, na parte da esquerda, é onde fica o biológico. E aí, no começo do gráfico, ele já separa entre os recursos renováveis e os materiais finitos. Então, os renováveis são aqueles que eles se decompõem naturalmente, que eles podem retornar de forma segura para o ciclo, para o ecossistema, né? Em contraponto, os materiais finitos são aqueles não renováveis, que, consequentemente, não se decompõem, e que, portanto, a gente tem que buscar prolongar a vida útil dele, para que eu não tenha aquela extração acelerada que a gente viu nos slides anteriores de recursos naturais, em que a Terra não consegue repor, né? Então, explicando um pouquinho em detalhe o ciclo biológico, ele começa, você tem vários, por exemplo, o aproveitamento em cascata, a ideia é que você reaproveite os recursos de várias vezes, né, várias vezes, da mesma forma, para que você consiga realmente que ele se mantenha e se regenere, para que você dê tempo para essa regeneração acontecer, né, e que ele retorne ao sistema através de processos naturais, né, como compostagem, e aí a regeneração, né, que ela traz aqui. A regeneração, a gente tem que buscar essa economia regenerativa, porque é onde a gente vai conseguir como eu falei, que o sistema tem aquele tempo para se recarregar e conseguir que aquele recurso novamente inicie um novo ciclo, né? E aí, um dos pontos que ela já atualizou até nesse gráfico é a questão da bioeconomia, porque aí você coloca um valor nesse ativo da biodiversidade, e aí você consegue manter ele nesse ciclo, mas não de uma forma destrutiva, sempre de uma forma respeitando os limites que ele tem, né, no seu limite de crescimento, no seu ciclo interno. Passando para o lado da direita, a gente vê o ciclo técnico, que são daqueles materiais, como a gente falou, que são os materiais artificiais, que eles foram criados e desenvolvidos por nós, né? Então, a ideia aqui é que você tem várias opções, vários ciclos, na verdade, vários tratamentos que você pode dar antes desse material, antes de você colocar ele num aterro ou num lixão, que seja. Então, o primeiro seria o compartilhamento, né, porque a gente entende que esses materiais, ele tem um valor, então a gente aproveita o máximo desse valor. Então, a primeira opção seria o compartilhar, então aqui a gente vai ver, por exemplo, você não produzir novos itens, mas sim compartilhar ele de uma forma, né, é o que a gente chama de economia compartilhada, que eu vou explicar um pouquinho depois. O segundo seria manter ou prolongar a vida útil dele, como a gente falou, os materiais que eles sejam mais duráveis,
né? O terceiro seria a reutilização, né? Então, a reutilização é quando você não mexe nas características físicas do produto, mas você acha um segundo uso para ele, né? E aí, na sequência disso, seria a remanufatura, que aí sim você mexe já, você faz adaptações, mexe na estrutura, e aí também acha um novo uso. E, por fim, o último, na economia circular, né, a reciclagem é o último passo que você procura, né? O que na nossa cabeça é engraçado, porque às vezes a gente fala, nossa, a reciclagem é excelente, é o que eu posso fazer de melhor, mas na verdade tem 3 processos antes disso que a gente pode fazer e buscar dentro desse ciclo, né? Então, esse diagrama, ele reflete o quanto os sistemas, eles estão interconectados, né? E eles precisam estar ligados, eles precisam se fechar para que eu consiga realmente ter atingir essa economia regenerativa, eu minimizo as perdas no sistema e eu também diminuo as minhas externalidades negativas e, se possível, a gente cria externalidades positivas, né? Que esse é o maior objetivo. Então, entrando só no segundo grande conceito da economia circular, essa ferramenta que ela chamou de Resolve, ela ajuda, assim, as empresas, ou, enfim, os governos a entenderem 6 áreas estratégicas de ação para começar uma transição para uma economia circular. Aqui eu mantive os termos em inglês, porque, para vocês identificarem, se vocês verem alguma literatura, enfim, mas, assim, a primeira é a questão da regeneração, né? Então, a regeneração, como a gente já comentou, mantendo os limites planetários, enfim, e aumentando, se possível, essa biocapacidade da Terra. A segunda seria a divisão, né? Como eu falei, a economia de compartilhamento, aqui eu gosto de falar rapidamente de um exemplo que eu vi agora, super atual, que são algumas lavanderias que a Omo, né, a Omo é uma marca super famosa, enfim, ela tem os produtos, mas agora ela está com um sistema de aluguel, você vai lá e lava suas roupas, usa os produtos dela, enfim, mas o que vem daí? Você compartilha aquelas máquinas de lavar, aquelas secadoras, você não precisa ter uma na sua casa, né? Então, já começam a ter modelos de negócio diferentes nessa linha. O terceiro seria a otimização, e aí tanto de processo como na diminuição de geração de resíduos. O quarto é o que ela chama de loop, que é o fechamento do ciclo, né? Então, garantir que os materiais retornem ao sistema de uma forma segura, sejam eles por processos naturais ou artificiais, como a gente viu no diagrama anterior. O quinto, seria o virtual, né, que é o quanto a tecnologia apoia essa transição, todo esse processo de uma forma geral, e aí por fim seria essa questão de trocas, né, de trocar, então adotar novas tecnologias, novos hábitos de consumo, enfim, que é mudar o olhar para essa visão mais circular, né, então, já caminhando um pouquinho já para a parte final, as áreas-chave da implementação da economia circular, eu queria citar 4 aqui. A primeira e principal, que a gente está vendo agora com uma tendência muito forte, é a questão do design, como falei, então é você trabalhar no começo da cadeia e não pensar lá o que eu vou fazer com resíduo e tal, então é pensar na não geração do resíduo, e aí isso interfere em todo o começo, que material você vai usar, que tecnologia você vai usar, os componentes serão padronizados ou não, enfim, né? Um segundo seria esses novos modelos de negócio, então sempre olhando serviços já antigos, serviços que já são corriqueiros, mas com um olhar inovador para isso, então o exemplo da lavanderia, né, que eu dei. O terceiro, o que chama de ciclos reversos, então um exemplo que eu vou dar na sequência de muito sucesso são a logística reversa de alguns materiais, né, então você passa a responsabilizar outras partes da cadeia também pelo resíduo que é gerado. E o quarto são as condições favoráveis, no geral, para que essa transição para uma economia circular aconteça. Então, são políticas públicas, mecanismos de financiamento, desenvolvimento de tecnologias e tudo mais, né? Isso, algumas coisas que já realmente fogem da nossa atuação. Então, eu queria trazer aqui, por fim, alguns estudos de caso no Brasil, e aí eu só queria trazer 2 pontos antes de entrar nos estudos de caso, é que a economia circular, por ela ter esse conceito amplo, ela consegue ter uma aplicação em vários setores. Então, a gente já tem
muitos exemplos no setor da moda, no setor têxtil. A gente já tem isso também desmembrado para plásticos, para alimentos e, por último, agora nas cidades, né? Que eu posso falar depois em mais detalhes. Mas, então, eu só queria comentar alguns gargalos que a gente vê nesses tempos, né, nesse pouco tempo de implementação, que é um pouco assim, a dificuldade está um pouco em sair da teoria para a prática, né, é você ter estudos de caso e modelos de negócio onde a conta feche, você internalizar impactos sociais, porque até agora o que eu falei foram impactos ambientais, né, e a economia circular ainda fica muito focada no ambiental, então trazer o social, um exemplo disso é no Brasil, por exemplo, a reciclagem, a cadeia da reciclagem, ela é extremamente dependente dos catadores, que é um setor informal, né, então, se eu começar a buscar geração de resíduo zero, que vai acontecer, né, com essa classe, enfim, que seriam os catadores, então, o que fazer com esses impactos sociais, que naturalmente virão, e, por fim, a questão de mensuração, ainda não tem indicadores muito claros, o que é uma implementação efetiva de uma solução circular, né, que tipo de indicador eu vejo e tal, ainda não tem isso muito discutido, né, que aspectos que eu devo considerar, enfim. Então, alguns estudos de caso, como eu falei que eu acho legal, esse de logística reversa são estudos já de muito sucesso no Brasil, mas que não são de hoje, eles já são relativamente, aí já tem alguns anos, e na época não era nem muito nessa linha da economia circular, mas é isso bem na veia, né? Então, o primeiro que eu queria comentar são dos pneus, que é um acordo setorial, que para cada pneu produzido, o produtor ele tem que dar uma destinação adequada para um pneu usado, né, isso funciona muito bem, então, hoje já foram, eles têm, né, até 2017, mais ou menos, 860 milhões de pneus foram destinados. O segundo exemplo que a gente vê que funciona muito bem são as embalagens de agrotóxicos. Então, em 2017, eles contabilizaram que 94% das embalagens produzidas, elas foram recolhidas e destinadas de forma adequada, né? E aí, 91%, que é o plástico, ele é reprocessado e aí volta como matéria-prima, e os outros 9%, eles têm que ser incinerados, porque ainda são aquelas embalagens descartáveis, de saquinhos pequenos, que aí não tem o que fazer, porque não tem como descontaminar. E aí, algumas iniciativas piloto, mas que já mostram resultados, né, dessa logística reversa, e a logística reversa, desculpa, eu não sei se ficou claro, ela envolve o setor produtor para recolher os produtos e dar uma destinação adequada, então não fica só na mão de quem consumiu, né, o produtor também tem que entrar nessa cadeia e ajudar aí nesse processo de recolhimento e de destinação, né? Então, já tem pilotos com cosméticos, com embalagens de produtos de beleza, com esponjas e com cápsulas de café. E dois destaques que eu queria dar também é que em 2018 entrou a segunda fase do programa de logística reversa para embalagens, que também está indo super bem, está caminhando super bem. Em 2019, foi fechado o acordo setorial para os resíduos eletroeletrônicos no Brasil, o que é muito bacana. O acordo setorial é só, vamos dizer, a assinatura no papel, agora que eles vão começar a ver como se vai implementar isso, né? E aí, os casos de economia circular no Brasil, que são mais conhecidos, por exemplo, os das usinas de açúcar e álcool, que eles usam a vinhaça, né, que é um subproduto do processo, para fertilizante agrícola, então, o que antes era descartado como resíduo, eles usam hoje para fertilizante, aí você não precisa mais comprar adubo, enfim, isso entra, né, num ciclo natural. O exemplo da empresa Natura, que usa os ativos da biodiversidade da Amazônia nos seus produtos, e isso sempre trabalhando em conjunto com a comunidade local para a conservação da floresta. Então, esses cases eu não vou detalhar super, eu deixei depois o endereço de cada estudo de caso para vocês analisarem, depois eu só quis comentar aqui. O terceiro é o uso de madeira na construção civil, então você evita de usar cimento e tudo mais para você usar madeira, que é um recurso renovável, é um exemplo de bioeconomia. E o quarto, que é um bem legal também, que eu também deixei aqui,
é um centro de recondicionamento de computadores em Minas Gerais, que eu achei legal, porque eles tiveram essa preocupação com o social que eu falei, né? Então, são comunidades de baixa, são cidadãos de comunidades de baixa renda que são treinados para fazer o desmonte desses equipamentos, e aí encaminhar para um segundo uso, né, esses materiais. Então, desde 2008, eles já treinaram 11 mil pessoas, né, então isso é bastante legal, porque eles têm essa preocupação. E um quinto exemplo que eu trouxe, que não é do Brasil, mas que eu acho bem legal, para quem tiver curiosidade, é o Fairphone, que eles chamam, infelizmente só tem em alguns países aqui da Europa, mas que eles, é um smartphone que eles desenvolveram de forma modular. Então, ele é como se fosse montando umas pecinhas de Lego, aí você monta o telefone, e o que acontece é que quando uma peça para de funcionar ou alguma coisa quebra, você consegue repor somente aquela peça, você não tem que descartar o telefone como um todo. Então, e eles também trabalham com toda a matéria-prima de origem sustentável, enfim. Então, já nas considerações finais, que eu já falei bastante, que eu queria trazer alguns pontos, né? A mudança de paradigma, então, assim, a gente já não tem que falar mais de gerenciamento de resíduos, mas sim do gerenciamento de recurso, que vê que resíduo, na verdade, são matérias-primas para outros produtos, outros materiais, né? Nós somos parte da solução. Então, como eu falei, muitos dos impactos que a gente viu no começo do que eu apresentei, a gente consegue fazer algo para mudar, seja na separação dos resíduos da nossa casa, nas nossas escolhas de consumo, né? Eu pensar se eu preciso mesmo, se eu preciso comprar, de quem eu vou, da onde, que loja, enfim, né? Se eu tiver essas condições, a origem do material e tudo mais. E aí também, entre nós, sendo parte da solução, é que a gente consegue influenciar pessoas à nossa volta, fazer escolhas sustentáveis, né, enfim. Eu queria comentar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu falei algumas vezes na apresentação, ela completou 10 anos esse ano, né, infelizmente não tem motivo muito para comemorar, porque não tem uma implementação ainda efetiva, tem muita coisa a caminhar ainda, então a gente vê que não é uma agenda prioritária, mas que os gargalos vão se aproximando, porque os aterros sanitários, eles vão começando a chegar no fim da sua vida útil, os resíduos continuam numa tendência de aumentar essa geração, então precisa olhar para isso, e assim, um olhar realmente de longo prazo para ver aonde que a gente vai conseguir sustentar, esse modelo é insustentável, então como que a gente no longo prazo vai conseguir resolver? O papel do setor público, né, como eu falei, muita coisa está na nossa mão, mas tem realmente o papel que o setor público tem que desempenhar, o principal seria a universalização dos serviços de coleta, como a gente viu, um percentual de cidades, enfim, da população que não tem acesso nem a esses serviços básicos, né. O setor informal, como eu falei, mais de 90% dos materiais reciclados no Brasil, eles passam por esses catadores em algum momento, então é preciso que se olhe e que se formalize, né? E aí, por fim, explorar o potencial da bioeconomia, como a gente trouxe, que é o que é dito hoje pelos principais formadores de opinião, pelos principais pesquisadores, que é o grande potencial do Brasil, e é o que tiraria a gente aí dessa grande recessão que a gente se encontra, porque a gente tem muitos ativos da biodiversidade que a gente poderia estar explorando de uma forma sustentável, né? E aí, eu só deixei esse documentário aqui, para quem quiser assistir, ele é um documentário brasileiro, que ele vai passar nesse endereço que eu deixei, ele vai passar de gratuito, porque hoje é pago, mas só nos dias 5 e 6 de outubro eles vão passar de forma gratuita, então quem quiser assistir é só acessar esse link. E ele fala de economia circular no Brasil, dos problemas e como que a gente está conseguindo implementar algumas soluções. Eu acho bem bacana de assistir quem quiser. Então, era isso que eu tinha para falar da minha parte. Agradeço a atenção, espero que tenha sido interessante para todo mundo, e eu fico à disposição aí para responder qualquer pergunta, enfim, não sei como tá o nosso tempo aí. Obrigada. Adriana, muito obrigado por sua apresentação, achei uma apresentação maravilhosa, assim, e é muito bom trazer um conteúdo, assim,
atualizado, porque você está trabalhando com isso, então, assim, se é a pessoa certa para estar conosco nesse momento. Nós estamos gravando também, então vamos deixar compartilhado, quem sabe trazendo até alguma questão também sobre o tema, para que os alunos procurem, quem não pôde estar hoje aqui com a gente, procure assistir o vídeo para identificar essa resposta na sua apresentação também, tá certo? Porque eu achei bem interessante e eu queria colocar assim, se futuramente, se você aceitaria outros convites para a gente, de repente, convidar também, até públicos maiores também, né? Porque esse ficou um pouco, assim, na mesma semana, a gente viu pela sua disponibilidade. E aí, assim, eu queria que você comentasse um pouco. Nós temos várias alunas também na turma, né? Assim que você falasse um pouco assim da sua trajetória, né? Assim, você falou um pouco lá no início da apresentação, né? Mas alguma dica, alguma oportunidade, como vale a pena de repente tá atuando nessa área ou não, ou assim o que é que eles poderiam estar fazendo também na área ambiental também, assim, observando essa questão do mercado de trabalho, né? E sua formação, qual é a sua formação? Você falou que foi na Exalc, né? Isso. E na área foi na área ambiental, não foi? Pelo que eu entendi, né? Eu me formei em gestão ambiental, eu fui a segunda turma. Legal. Legal. Então fica à vontade aí para complementar um pouquinho do que eu coloquei. O que eu percebo, então, vou falar só um pouquinho, eu falei, eu saí da faculdade e eu já optei para ir para o setor privado, porque eu sempre me atraí mais, mas eu tenho, assim, muita gente da minha turma em vários setores, então tem gente trabalhando com ONG, tem muita gente na academia também, tem gente no mercado financeiro, tem de tudo, porque agora também tem essa questão, né? Muito dos ativos financeiros agora eles estão ligados nessa questão ambiental. Então, algumas pessoas estão trabalhando em bancos, mas analisando essa questão dos financiamentos verdes, né? Então, assim, tem muito campo, eu digo, o que a minha formação específica como gestão ambiental, ela é mais, engenharia ambiental, ela já é bem mais aplicada, gestão ambiental, ela é mais ampla, né? Então, a gente tem mais humanas, então a gente consegue transitar em diferentes áreas também. Eu estou tendo a experiência agora de trabalhar com municípios, e aí eu acho que abre um leque muito grande, porque eu vejo a necessidade de ter equipes multidisciplinares para trabalhar esses temas, porque é tudo muito complexo. Como eu falei, é muito setor envolvido, o assunto geralmente passa por uma cadeia toda, então você precisa ter técnicas, pessoas técnicas, você precisa ter pessoas que formulem, por exemplo, políticas públicas, você precisa ter alguém com olhar para o social, né? Então, eu vejo que essa questão da multidisciplinaridade abre um leque muito grande de oportunidade, né? Que aí você não precisa ter necessariamente alguém formado em engenharia ambiental ou gestão ambiental. Hoje eu vejo gente de formações diversas, mas que consegue agregar o olhar de alguma forma, porque trabalha a cadeia toda, né? Sim. Excelente. Pessoal, vamos aproveitar a presença de Adriana conosco aqui. Quem tiver alguma pergunta bem específica também, alguma coisa que ela possa estar participando. Ou respondendo aí. Se não, eu posso, se não tiverem perguntas, eu posso passar para a minha apresentação e depois a gente faz um bem bolado aí e de repente ver outros pontos de vista aí. O Gabriel parabenizando pela apresentação, acho que foi Obrigada. muito redondinha, Adriana, assim, foi circular, tá? Foi circular, pelo menos a apresentação foi. Foi ótimo, aí eu gostei. Então, pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar então logo para a minha apresentação, tá certo? Até para estar. Adriana, você tem disponibilidade para assistir ou você tem uma Posso? agenda? Eu Não, prometo. não.
Eu Eu posso prometo assistir, não demorar sim. muito. Né? Eu vou ficar por aqui. Tá. Tá. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou procurar não ser muito prolongado aí, ser um pouco objetivo na nossa apresentação, para deixar um restinho de sexta-feira, né? Já que a gente está começando mais cedo, vocês terem ainda, de repente, um bom horário aí na sexta-feira para estar com a família, com os amigos, né? E vocês aproveitarem aí, né? Então, eu vou estar falando de ações para uma economia circular, né? O que é economia circular? Então, assim, basicamente envolveria também, assim, a Adriana explicou de um modo mais completo essa grande parte dos problemas da economia circular estão pautadas na questão do desenho dos produtos, na fase de design, planejamento do produto, né? Então, quando você tem um produto mal planejado, isso vai gerar uma série de implicações futuras no ciclo de vida desse produto, desde da composição do material que você usa até a desmontagem desse produto, se for um produto eletroeletrônico, né? Por aí vai. Aqui nós temos uma reportagem da Universidade de Yale, que ele colocou o seguinte, que o mundo está consumindo 100 bilhões de toneladas de material todos os anos, né? Então, isso foi uma reportagem do início do ano. Então isso aqui mostra um pouco, vocês imaginem todos esses 100 bilhões de toneladas por ano, isso tudo, todo esse material precisando de energia para ser transformado, para ser colocado, se transformar em produtos dos mais variados tipos e serem consumidos, e lá na frente se transformando em resíduo, precisando serem reciclados. Então, se nós tivéssemos uma economia circular, existiria um impacto menor no meio ambiente, na necessidade da exploração de recursos naturais, né? Então, isso está muito relacionado também com as emergências climáticas que a gente está tendo, vários problemas, as queimadas no Brasil, as queimadas na Califórnia também, vários estados americanos também, Oregon, né, e outros estados, e isso tem gerado uma preocupação, e por conta disso a gente vê o tema da economia circular como um tema emergente, tá? Aqui nós temos alguns conceitos, assim, da questão da economia verde também, que complementam um pouco, né? Então, assim, no caso da economia verde, isso foi lançado pelo PNUD em 2008 como um programa, né? Assim, definindo a questão da economia verde como uma economia que resulta em uma melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social. No caso da economia verde, ela estaria relacionada à questão da valorização e divulgação de serviços ambientalmente corretos para consumidores, geração também de empregos, no marco dos empregos verdes, a questão dos green jobs, e definição de políticas nesse sentido, instrumentos indicativos do mercado capazes de acelerar a transição para a economia verde. Em relação a esse último ponto aqui, que a gente vai tratar mais agora, que é um documento da União Europeia, que a gente vai estar vendo logo a seguir, que é justamente esse documento aqui, é um documento de 2020, que é o Plano de Ação da Economia Circular da União Europeia para uma Europa mais limpa e mais competitiva, certo? A gente vai ver aqui alguns principais itens desse documento aqui, eu vou tentar ser breve, mas, assim, tem alguns elementos que são inspiradores para a gente pensar como é que a gente poderia ter um plano, também um plano de ação também da economia circular para o Brasil, tá certo? Então, esse documento ele serve de referência. Eu vou compartilhar com vocês esse link também, ele está disponível na internet. Então, esse documento que ele está disponível é um documento, é uma brochura em torno de 30 páginas, 20, 30 páginas, é um documento mais resumido, e, assim, quem tiver um interesse de um detalhamento maior, pode encontrar a discussão mais aprofundada sobre todos os itens, né, com uma especificação técnica bem maior sobre os itens que são apresentados aqui. Então, ele traz como principais capítulos, um capítulo introdutório, a questão do framework, né, da política
da política dos produtos sustentáveis, algumas cadeias de valor, produtos-chave de cadeia de valor, um capítulo que ele chama Menos Resíduo e Mais Valor, fazendo o trabalho, né, de circularidade para pessoas, regiões e cidades, ações cruzadas, liderando esforços para o nível global, monitorando o progresso e conclusão, né? A gente vai ver aqui só alguns principais itens, né? Então, a União Europeia, ela percebeu que precisava acelerar essa transição do modelo regenerativo, né, de crescimento regenerativo, né? Isso observando os vários problemas ambientais observados na Europa e no mundo. Nós temos na Europa também país, mas às vezes não é muito. Então, ela é um esforço de alguns países como a Alemanha e Suécia, né, para de repente fazer com que exista um nivelamento maior desse esforço, voltado à questão do que ele fala aí, de um crescimento regenerativo, né? Então, alguns itens interessantes do documento, a gente tem, por exemplo, a questão desenhando produtos sustentáveis. Isso envolveria melhorar a durabilidade, reutilização, atualização e reparabilidade do produto, abordando a presença de produtos químicos perigosos, aumentando sua eficiência energética e de recursos, aumentar o conteúdo reciclado dos produtos, garantir seu desempenho e segurança, possibilitar a remanufatura e reciclagem de alta qualidade, reduzir as pegadas de carbono ambientais, restringir o uso único, impedir a obsolescência prematura. Também, introdução da proibição da destruição de bens duráveis não vendidos, incentiva o produto como serviço e outros modelos onde os produtores mantêm a propriedade do produto ou a responsabilidade ao longo do ciclo de vida, mobilizar o potencial de digitalização das informações do produto, incluindo soluções como passaportes digitais, recompensar os produtos com base em seus diferentes desempenhos de sustentabilidade, inclusive vinculando níveis de desempenho para incentivos. Outro item aqui é a questão do empoderamento dos consumidores através da disponibilização de informações confiáveis para que eles tenham segurança na aquisição dos produtos, né? Informações também sobre como é que esse produto ele pode retornar numa dinâmica de logística reversa, quais seriam os serviços de reparo, como é que seria a disponibilidade de peças de reposição, onde estaria uma facilidade para encontrar manuais de reparo, tudo isso, para que esse produto ele consiga ter um ciclo de vida maior, né? Você consiga reparar o produto, né? Que é bem em cima do exemplo que a Adriana falou do Fairphone, né? Que seria um produto, um celular que você conseguiria substituir, por exemplo, a câmera que quebrou. Então, se a câmera quebrou, você trocaria facilmente a câmera e o aparelho ele teria uma durabilidade maior. Outro enfoque, então, a gente falou do produto, outro enfoque é a questão da produção, dos processos produtivos, que seria incentivar a maior circularidade na indústria, através de avaliar opções para promover ainda mais a circularidade em processos industriais, facilitar a simbiose industrial através do desenvolvimento do sistema de relatórios e certificação liderado pela indústria, apoiar o setor de base tecnológica sustentável e circular por meio da implementação do plano de ação, promover o uso de materiais digitais para o rastreamento e mapeamento de recursos e promover a adoção de tecnologias verdes. Em relação à questão das principais cadeias de valor do produto, então nós vamos estar falando aqui de 6 cadeias. A primeira seria a questão dos eletrônicos, né? Então eles têm medidas regulatórias especiais para os produtos eletrônicos e tecnologia da informação e comunicação, incluindo telefones, celulares, tablets, laptops, né? Uma das batalhas que acontecem na Europa é que eles querem que todos os telefones eles tenham um único carregador. A gente pega o iPhone, é uma entrada USB, pega um Samsung, um carregador de outro tipo. Então, acaba que alguns defendem que se fosse um único tipo de carregador, evitaria essa questão da obsolescência, né? É um dos itens da agenda deles, né? Então, um foco também na questão das tecnologias de informação e eletrônica,
como setor prioritário para a implementação do direito de reparo. Então, as pessoas, as pessoas elas terem essa facilidade de estar reparando os seus aparelhos eletrônicos. Então, assim, eu tenho um parente que recentemente a televisão dele está com 5, 6 anos, e aí ligou para o serviço de assistência e foi informado para esse meu parente que o fabricante não tinha mais disponibilidade das peças para aquele aparelho. Então, de repente, com essa legislação na Europa, ele conseguiria consertar a televisão, porque ele estaria amparado pela lei, né, para que essa empresa ela mantivesse essas peças disponíveis para que ele conseguisse reparar, e a televisão deles, desse meu para ter 12 anos de estaria de vida desse produto. Outro enfoque é a questão dos veículos, regras sobre o conteúdo reciclado e medidas para melhorar as taxas de coleta e reciclagem de todas as baterias. Essa preocupação com as baterias é porque também vai existindo uma plataforma cada vez maior de carros elétricos, então existe já uma preocupação em termos regulatórios de preparar como é que vai ser a questão da recuperação dessas baterias dos carros elétricos. Então, já vai aparecendo na questão da legislação itens regulatórios quanto às baterias, tá certo? Também, outro item seria a questão das embalagens, reduzir as embalagens e os resíduos de embalagem, inclusive estabelecendo metas e outras medidas de prevenção de resíduos. Na apresentação de Adriana ficou evidenciado isso, né, essa questão das frutas que vêm em embalagens plásticas. Então, na Europa existe uma parcela muito grande de pessoas que estão sendo educadas, assim, em termos sustentáveis, e elas reprovam esse tipo de comportamento de alguns supermercados veementemente, né? Outra coisa também, impulsionar o design para reutilização e reciclabilidade de embalagens, incluindo a consideração de restrições ao uso de alguns materiais de embalagem para certas aplicações. Então, algumas empresas, elas de repente, elas colocam, elas já fazem a embalagem de uma forma e apresentam indicativos sobre como é que essa embalagem poderia ter uma segunda utilidade, né, aumentando o ciclo de vida dela, ou se você vai precisar descartar, como é que seria essa forma. Também considerar a redução da complexidade dos materiais de embalagem. Nós temos, muitas vezes, nessa questão aqui no Brasil, Adriana, com a questão do coronavírus, muitas pessoas têm pedido mais produtos alimentícios em casa, e muitas dessas embalagens que a gente recebe em casa é de um material composto de plástico, é um papel plastificado, né, para que os alimentos que estão dentro, né, da embalagem, eles não acabem contaminando, assim, vazem, né. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos, eles são de difícil reciclagem, porque não é um híbrido de plástico e papel, né? Então, são reprováveis em termos sustentáveis, né? Outro item é a questão dos plásticos. É o desafio de restringir microplásticos adicionados intencionalmente e lidar com os pellets, levando em consideração a opinião da agência europeia, desenvolver rotulagem, padronização, certificação e medidas regulatórias, uso de plásticos biodegradáveis ou compostáveis, informação sobre esses plásticos, porque existe uma variedade enorme de plásticos no mercado, né? Então, à medida que você vai tendo uma variedade maior de plásticos também, de composições, vai ficando mais difícil também de você estar fazendo a classificação desses plásticos também para uma reciclagem, né? Preocupação com a questão têxtil também, né? Uma linha especial para a área têxtil. Também preocupações com a cadeia de valor da construção civil. Então, promoção de medidas para melhorar a durabilidade e adaptabilidade dos ativos construídos de acordo com os princípios de economia circular para um projeto de edifício. Então, se você tiver edifícios que são de maior durabilidade, maior ciclo de vida, isso vai causar um impacto positivo no meio ambiente. Promoção de iniciativas para reduzir a impermeabilização do solo, reabilitar aterros abandonados ou contaminados e aumentar o uso seguro, sustentável e circular dos solos escavados. Aqui a gente está indo para um outro item, que seria como é que a gente poderia ter menos resíduo e mais valor.
e isso envolveria a questão do aumento da circularidade em um ambiente livre de elementos tóxicos, né? Isso envolveria apoiar o desenvolvimento de soluções de triagem, remoção de contaminantes de resíduos de alta qualidade, também desenvolver metodologias para minimizar a presença de substâncias que representam problemas para a saúde e o meio ambiente. Aqui já, eu vou passar para a parte final aqui do documento, né? Então, assim, em relação liderando esforços no nível global, né? O que a Comissão de Economia Circular fará? Então, com base na Estratégia Europeia de Plásticos, liderar esforços em nível para alcançar um acordo global sobre os plásticos, propor uma aliança global de economia circular para identificar o conhecimento e lacunas de governança e empreender a questão de parcerias. No plano internacional, então isso expandindo essas exigências para outros países. Então, o Rio Grande do Norte, ele é o maior produtor de melão do mundo, né? Ele é o maior exportador brasileiro de melão, e é uma das empresas que tem em torno de 9 mil funcionários, então você imagina que esse melão que sai do Rio Grande do Norte, ele vai todo empacotado para que ele chegue em uma boa condição de consumo na Europa. Então, como é que, de repente, esses exportadores, eles podem ser impactados por essa nova legislação, né, da economia circular? Outros itens é construir uma parceria mais forte com a África para maximizar os benefícios da transição verde, porque eles são conscientes também que grande parte desses resíduos vão, hoje, pela legislação, ela deixa brechas para que resíduos indesejados, eles, principalmente da área de tecnologia de informação e comunicação, né, os eletrônicos, eles vão para alguns países na África, como a própria Adriana falou de Gana e outros países, né? Então, garantir que os acordos de livre comércio reflitam esses objetivos aprimorados da economia circular e continuar promovendo a economia circular nos processos de adesão de alguns outros países. E como conclusão, assim, também a gente destaca a questão do monitoramento do progresso, semestralmente, monitorar esse framework e também ter indicadores no uso de recursos. Como conclusão, nesse documento, a transição para a economia circular será sistêmica, profunda e transformadora na União Europeia e em outros países. Será perturbador às vezes, por isso tem que ser justo, exigirá um alinhamento e cooperação de todas as partes interessadas em todos os níveis, a União Europeia, governos nacionais, regionais, locais e internacionais, né? Então, isso eu gostaria de apresentar para vocês, esse documento que eu acho que complementa a apresentação de Adriano, sobre como é que isso está em termos de legislação na Europa, e que de certa forma, vai influenciar também outros mercados, outros stakeholders que interagem com a Europa, né, com o mercado europeu. Aqui eu vou passar para algumas ações práticas. Eu tive, até em razão desse evento que a Adriana falou, o Climate Week, né, que isso foi liderado lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e eu fui para um desses períodos da Climate Week lá em Nova York e tive a oportunidade de participar desse evento aqui, chamado Talk Trash City, né? E nesse evento aqui, eles convidaram 4 empreendedores, a gente fazia inscrição, ele aconteceu em um bar chamado Revision, né, lá em Nova York, e aí eles convidaram 4 startups, certo, na área de resíduos, e aí eles fizeram uma votação lá para ver qual seria a empresa de maior sucesso, né. Então, aqui alguns empreendedores, inclusive esse aqui seria um brasileiro, e aí esse bar bem legal lá em Nova York, que são os empreendedores que passaram pela avaliação. Eu vou apresentar um pouco a questão da ideia deles, né. Uma das ideias é a questão dessa empresa Fab Scrap, né, que no caso uma coisa que pouca gente sabe, que existem muitas empresas na área de moda em Nova York, né, que produzem muitas pequenas empresas, né, que produzem moda, né, e que esses residentes lá, eles geram 200 mil toneladas de roupas e têxteis a cada ano, né, e então essa empresa aqui, ela pensou
uma solução, né, de estar fazendo a coleta, né, a coleta desses resíduos têxteis, né, e dando outros usos, né. Isso foi uma das empresas que é empreendedora da Fab Scrap, e então eles fazem essa coleta especial desses resíduos, né, dando outros usos, tá certo? E usando uma plataforma digital também para integrar, no caso, essas pessoas que estariam disponibilizando esses tecidos, certo? Isso eles estariam fazendo também, um dos produtos deles seriam mochilas, né, esse tipo de sacolas, né, que seriam feitas com esses resíduos, tá certo? Então eles não aceitam todos os tipos de resíduo, então existem algumas orientações, que pode ser, você pode. Essa aqui é a empresa do brasileiro. O que é que foi? Qual era a ideia de negócio dele? Ele bolou uma espécie de um container, né, numa embalagem aí, que a ideia é que várias empresas em Nova York, assim, em Manhattan, usassem o mesmo container. Então, ao invés de ser um container descartável, esse container, essa embalagem, ela teria locais de coleta especiais desse container que seriam em vários pontos da cidade de Nova York. Então, no aplicativo, você teria um aplicativo que você teria informação de geolocalização de onde você está, e ele indicaria qual seria o ponto mais próximo para você, a esquina, né, a rua, o local onde teria essa questão da coleta do Go Box aqui, tá certo? E aí, a embalagem, ela seria coletada, higienizada, e teria o uso repetido, né, naquela rede de restaurantes, lanchonetes, né, vendedores aí autônomos, né, isso voltaria para eles também. Então, essas embalagens, assim, a partir desse modelo de negócio, essas embalagens, elas não estariam mais indo para o lixo, né, elas estariam sendo reutilizadas, né. Então, isso aí geraria redução do resíduo, teria facilidade do uso, também uma boa aceitação por parte dos empreendedores também que têm empreendimentos na área de alimentação, né? E então é isso, né? Aqui você poderia encontrar vendedores, né? No aplicativo você teria a facilidade de encontrar vendedores que utilizam o sistema. Então, se você gosta da área de sustentabilidade, você procuraria aqueles vendedores mais próximos lá de onde você está, dependendo da rua lá em Manhattan, e você encontraria também os locais para você descartar a embalagem, né, que estaria sendo reutilizada. Então, isso é muito legal, essa ideia aí. Uma outra empresa é uma empresa de resíduos orgânicos, né, que ela estaria fazendo também a questão reciclando os resíduos orgânicos, tá certo? É um mercado muito grande também. E uma última empresa que eu gostaria de apresentar é essa empresa chamada Repeat Roses. O site deles é esse, repeatroses.com. Eles fazem a coleta do lixo, né, que é colocado os arranjos de flores. Aqui a gente tem uma imagem no final do casamento, né, todo o arranjo de flores que foi colocado em uma igreja, ele é descartado no final, se transformando em lixo. Então, essa empresa, ela faz a coleta, tem um acordo com a empresa que fez a decoração da igreja, então, ela faz a coleta especial dessas rosas, tá certo? E aí, essas rosas, então, elas são destinadas para instituições de caridade, ou hospitais, né, para que você consiga trazer mais humanidade para variados ambientes. Então, o foco deles são empresas de casamento. Então, se você vai fazer seu casamento, que é um casamento sustentável, essa empresa, então, ela estaria sendo contratada para fazer a destinação correta da decoração do seu casamento. Também, muitos eventos corporativos também utilizam as rosas também nos Estados Unidos para decoração também. Eles poderiam ter parcerias com essas empresas de organização de eventos. E também, muitos supermercados, eles colocam essas rosas em exposição
mas nem todas as rosas, elas são comercializadas e acabam sendo, elas têm um prazo de comercialização, não sei exatamente quantos dias, depende do tipo de rosa, então, se uma semana ela não foi consumida, a beleza dela já começa a ser perdida e ela acaba precisando ser descartada, né? Então, ele se habilita, então, a estar recebendo essas rosas. Um dos mercados também que eles falaram são as empresas, são os hotéis, muitos hotéis, assim, de luxo, né, assim, do nível melhor, assim, Manhattan, eles decoram o hall dos hotéis com flores, né, então eles fariam a coleta também, então, dessas rosas também nesses estabelecimentos. Outra foi uma Smart Street Light. Então, essa Smart Street Light, ela seria um poste, né? E ele teria várias funcionalidades. Ele serviria de uma estação de carregamento de smartphone, serve como um poste de iluminação, ponto de internet, e também serve como detetor de sensores das condições ambientais, como temperatura, fluxo de pessoas, podendo acomodar câmeras de segurança que colaborem para o monitoramento do local onde estão instalados, né? Então, você acaba tendo em um mesmo equipamento várias funcionalidades, e isso não deixa de ser também economia circular, né? Também dá várias funcionalidades para um mesmo produto, né? Eu já estou terminando minha apresentação, aqui é uma processo seletivo de uma empresa chinesa, o nome dela é Waste2Air, né? Então, ela coloca aqui o perfil de pessoas, de candidatos, né? Então, grau de bacharel, né? No campo têxtil, 7 anos de experiência, conhecimento extensivo sobre moda. Então, assim, só para mostrar que, assim, existem oportunidades para essa área aí, tá certo? Então, algumas habilidades aqui seria na área de vendas, negociação, conhecer de poliéster, da questão do mercado chinês, têxteis, resolução de problemas, desenvolvimento de tecido, né? Gestão de equipe, né? Por aí vai. Então, assim, existe um mercado, tá, pessoal, nessa área de economia circular. E aqui é o meu último slide, só para lembrar a apresentação de Adriana, né, que a ideia é que a gente substitua o modelo linear de recursos, extração de recursos naturais para transformação em matéria-prima, manufatura, distribuição, uso e consumo e o descarte, por um modelo circular, que a gente tem, no caso, a fabricação, o consumo e uso, o fim do ciclo de vida desse produto, e aí esse produto ele volta a ser reciclado, né, voltando novamente aos ciclos produtivos, tá certo, pessoal? Então, eu vou terminar minha apresentação agora, vou parar a apresentação, e aí eu me coloco à disposição de vocês aí para algum comentário, ou se a Adriana quiser complementar também, aí fique à vontade, pessoal. Eu só queria complementar do mercado de trabalho, que você me perguntou. Acho que todas as empresas que eu estou vendo agora e que buscam posições de sustentabilidade, elas pedem um conhecimento, pelo menos básico, de economia circular. Porque é o que eu falei, acho que agora o olhar está muito mais aberto e todas estão precisando minimamente olhar para o seu processo e entender como pode conversar com esse conceito, né? Então, eu acho que a oportunidade tem e está crescendo demais, assim, em vários setores. Uhum. Adriana, você está em qual cidade da Alemanha? Eu estou em Berlim. Em Berlim, né? Eu tive na Alemanha em 2018 e 2019 e, assim, me impressionou muito bem, né, como é que a Alemanha está em relação à questão da economia circular. E, assim, teve alguma coisa que chamou a atenção sua, assim, indo ao supermercado, observando coisas comuns que, de repente, acontecem, assim, você que está vivendo na Alemanha, né, assim, que, de repente, você compara com o Brasil em relação a essa questão da economia circular?
Não, com certeza. Assim, aqui no supermercado, ninguém usa sacola plástica aqui, né? Assim, já é comum, todo mundo leva a própria sacola retornável, né? E aí, se eventualmente você está no mercado e esqueceu a sua, você pode comprar. Você tem que comprar uma no mercado, né? De papel e de papel. Sim, alguns até vendem de plástico, mas é muito raro. E a segundo ponto que me chamou muito a atenção é a questão das garrafas aqui, que eu acho que é o estudo de caso mais conhecido da Alemanha, né? Eles têm um sistema de coleta das garrafas plásticas que é muito eficiente e eles te pagam, né? Então, eles têm, todos os mercados têm uma máquina que ela lê o código de barra da garrafinha plástica, e aí, pelo tipo de plástico, ele te devolve um valor que você pode usar no próprio mercado, né? O que acontece é que aí muita gente, é comum, assim, ver muitas, assim, pessoas que são de rua, assim, né? Elas ficam procurando nos lixos e tal, essas embalagens, essas garrafinhas, para pegar um pouquinho, né, de um voucher no mercado e usar isso. Mas, assim, a gente já até comparou um pouco com a América Latina, porque para você ter um sistema que funciona tão bem, você tem que ter um mecanismo financiado parte pelo governo, né? E é por isso que funciona, enfim. Então, eles tiveram uma mobilização muito grande com o setor de os produtores de plástico e também o governo para que isso desse certo, mas realmente é muito eficiente. É modelo, realmente, né? É. Bem bacana. Pessoal, vamos para as perguntas aí, umas duas, três perguntas para a gente encerrar a noite aí. Fique à vontade, pessoal. Sem perguntas? Já estão no modo Então tá sextor, ótimo. já. Sextou, exatamente. Então, pessoal, tá ótimo. Eu vou aproveitar para a apresentação aqui, agradecer a Adriana, viu, Adriana, pela sua participação. Muito obrigado. Uma boa noite aí para você, né, que está bem tarde já aí, um bom fim de semana. Espero que a gente Obrigada. possa ter a oportunidade de conversar depois. Essa semana foi um pouco corrido, assim, mas vamos ver se a gente conversa depois, Sim, sim, com tá? certeza. Eu agradeço, tomara que todos tenham gostado, e aí bom, fica meu contato na apresentação, não sei como você vai disponibilizar, enfim, se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Você vai compartilhar sua apresentação para a turma? Posso compartilhar. Pronto. Então tá, porque lá tem todos os links, né? Eu acho que seria bastante útil para a gente estar consultando, né? Vendo algumas referências, assim, seria bem interessante para o nosso estudo. Isso, eu vou compartilhar com você, sim. Pronto. Então tá ok, Adriana. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal, pela participação de vocês aí. E fiquem atentos aí aos nossos próximos webinários aí sobre outras temáticas, tá bom? Boa noite, Adriana. Boa Boa noite, turma. noite. Boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Boa noite.